Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trago aqui um pouquinho sobre os materiais utilizados na psicopedagogia clínica. Então, se você quer ver e não é inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para receber mais conteúdo como esse. É isso e vamos lá! Bom, gente, na minha pós de psicopedagogia, eu tive uma disciplina que foi sobre as práticas baseadas em evidências na psicopedagogia, tanto clínica quanto educacional, hospitalar e empresarial. No momento eu estou de férias, eu tive 2 semanas de férias, e daí a última aula que eu tive foi sobre essa disciplina, que traz um pouquinho sobre os materiais com base em PEB, utilizados na psicopedagogia clínica, tanto na avaliação como na intervenção. Eu achei super interessante, né, que no caso são aqueles materiais pedagógicos que o psicopedagogo vai utilizar na sua clínica para poder estar intervindo ali ou avaliando, né, o cliente para poder diagnosticar o que ele tem e também fazer o tratamento do mesmo. E daí eu achei bem interessante, porém eu não fiz muitas anotações sobre isso. E hoje eu aproveitei para fazer esse resumo, né? E mostrar a vocês um pouquinho desses materiais que eu achei super interessantes. Vou pesquisar também um pouquinho sobre cada um, porque eu não conheço, né? A professora falou assim bem por cima. Claro que a gente vai ver mais sobre esses materiais em outras disciplinas, porém eu quero já dar uma olhadinha para ficar por dentro de tudo. Então, vem comigo. E aqui está o meu caderno, então fiz um resumo, né, de toda essa aula. No caso, são 2 aulas por disciplina. Eu acredito que eu fiz um estudo vlog fazendo o resumo dessa disciplina, foi bastante coisa. Daí eu anotei o que eu achei importante, e no caso eu parei aqui, que foi nos materiais com base em PEB, que eu esqueci o que utilizados na psicopedagogia clínica, na avaliação. Então, eu anotei aqui um pouquinho sobre esse material aqui, que é a Torre de Londres e a Torre de Hanoi, para exercer as funções executivas da criança. E eu ia aqui para o diagnóstico operatório. Daí eu vou mostrar aqui a vocês o meu slide e logo após eu faço, né, os resumos e tal. Então, tem aqui, ó, materiais utilizados na avaliação. Daí o primeiro foi esse Torre de Londres e de Hanoi, né, que eu fiquei com dúvida do que era. Daí eu fui no Google e vi que era esse brinquedinho aqui de madeira, né. Então ele serve bastante para avaliar essa questão de função executiva da criança. Tem aqui o diagnóstico operatório, que eu vou dar uma olhadinha. Tem uns que são livros, tem outros que são folhas avaliativas, então vou pesquisar sobre cada um para poder, né, tá entendendo melhor sobre esses materiais. Aqui tem um desenho da figura humana, então a professora indicou vários livros que ajudam a gente a interpretar, por exemplo, quando a criança desenha uma figura humana, alguns traços do desenho ou a forma que ela desenha pode dizer bastante sobre o emocional da criança ou como ela está se sentindo. Então é bem interessante essa questão aqui do desenho, a avaliação do desenho infantil, em matemática, teste de desempenho escolar. Então vou pesquisar um pouquinho sobre cada um. Aqui tem os livros, ó, que a professora recomendou, que a gente tanto pode estar lendo, como também tem alguns aqui que tem ali a questão, né, da avaliação para a gente aplicar com a criança. Então, no próprio livro vai vir. Tem uns livros que são bem caros, tem outros que a gente encontra em PDF. E aqui são os materiais na intervenção, ou seja, no tratamento, né, do déficit da criança. Tem bastante aqui sobre consciência fonológica, né, que no caso é mais para tratar essa questão da alfabetização da criança, ou uma criança que tenha dislexia. Tem o método Montessori, aqui a atenção seletiva. A professora falou que é muito bom, eu acredito que é tipo um joguinho, ó, tem 50 exercícios para quem tem TDAH. Aqui 2 intervenções para matemática, né, descalculia. Ó, aqui a Torre de Londres e a Torre de Hanoi, né, que eu fiquei em dúvida o que era. Daí eu pesquisei, então são esses materiais aqui. Ainda não sei sobre, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Tem aqui sobre
dislexia, rima também. Trio de rimas ajuda muito na alfabetização, como também nessa questão da dislexia. Como compreender e interpretar desenhos infantis, achei super interessante isso sobre o desenho. Dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita. Aí continua aqui, né? E tem esses manual que a professora disse que são muito bons. Cada livro se chama livro vermelho, livro marrom. Então, cada livro tem esse título, né? Que no caso é a cor da capa. Papa Terra é o sobrenome da autora. E dentro desse livro tem bastante exercícios, né, pedagógicos, envolvendo aí muitas áreas para poder estar instruindo a criança na questão da intervenção. Tem aqui atividades corretivas. É mais sobre alfabetização, esses daqui. Ortografia. Esse aqui é muito interessante, é para a questão emocional da criança. São 100 cartas para organizar pensamentos e liberar emoções. Então, para o cliente que é autista, né, muito bom esse daqui. Formação de frases. Ortografia. Aí aqui tem mais um pouquinho sobre o olhar psicopedagogo e a prática baseada em evidências. E é isso, gente. Então, termina por aqui o slide. Agora eu vou dar uma pesquisadinha, né, sobre cada um e vou mostrando a vocês o que eu acho pela internet. Depois eu pretendo ir adquirindo esses materiais, né, ver o que mais funciona, os mais em conta também, para poder começar a adquirir, para quando, né, caso eu montar uma clínica, eu já tenho os materiais. Então, agora eu vou ver um pouquinho sobre esse diagnóstico operatório. Enfim, vou pesquisar e vou mostrando a vocês. Pronto, gente, depois de muito estudo, muitas anotações, eu vim aqui mostrar a vocês, né, o resultado de todo esse estudo. Então, pesquisei aqui sobre o diagnóstico operatório, que no caso é um livro com experiências de diagnóstico operatório em pré-adolescentes, adolescentes e adultos, que mostram o saber fazer do psicopedagogo clínico. O valor dele estava de 55. Pesquisei um pouquinho sobre avaliação neuropsicológica cognitiva. É um kit de 4 livros, de 4 volumes, e cada volume vai falar sobre alguma questão cognitiva. O primeiro volume é sobre atenção e funções executivas. O segundo volume é sobre linguagem oral. A terceira é sobre leitura, escrita e aritmética. E o quarto volume é sobre memória do trabalho.
Esse kit aqui é bem caro na Amazon, é 400 e pouco. Porém, a professora falou muito bem desses livros, né? Desse kit de livros. Ela mostrou alguns e, enfim, sei que são bem caros, mas ela falou super bem, vem toda a questão, né? Explicando como utilizar, vem as fichas de avaliação. Enfim, não tenho acesso ao livro. E uma coisa que eu indico a vocês é vocês procurarem vídeos sobre cada material, porque eu encontrei bastante. Esse daqui eu não olhei, mas acredito que tenha. Então, você joga lá no YouTube o nome do livro e coloca resenha, por exemplo. Daí vai ter, né, alguém que vai fazer ali uma resenha sobre o livro, como utilizar um resumo. Então, caso você tenha interesse de comprar, vê primeiramente essas resenhas e tal, para ver se realmente funciona, como funciona, antes de comprar qualquer material. Então, o material deve servir de subsídio para a prática de avaliação neuropsicológica cognitiva por meio de explanações teóricas acerca dos construtos tratados e da disponibilização de instrumentos. Interpreta os desempenhos de um indivíduo em relação ao esperado para o seu nível de desenvolvimento, ou seja, vai avaliar ali se a criança está, né, desenvolvendo no nível normalmente, de acordo com os estudos, né, de acordo com a faixa etária da criança. Fala também para utilizar a Torre de Londres, no caso, quando for aplicar esses livros aqui. Marquei aqui o valor, ó, 459, o kit completo na Amazon. Fui ver sobre a escala de desenvolvimento motor, né, que é um instrumento válido no Brasil e atualmente é uma das escalas mais abrangentes, atende crianças dos 2 aos 11 anos, permitindo comparar quantitativamente a idade motora com a idade cronológica da criança. Daí eu consegui achar um material em PDF aqui, deixa eu mostrar a vocês. Esse material é em PDF, porém meu computador tá com um probleminha que ele tá abrindo sempre no Word, mas enfim. Eu achei essa aqui, o autor que a professora falou, que é Rosa Neto. Daí eu achei gratuitamente essa escala de desenvolvimento. Daí aqui tem as variáveis, utilização da escala, que avalia aí, né, no caso, os déficits de aprendizagem, a motricidade fina. Daí aqui tem o manual de avaliação, descrição do exame, no caso você vai aplicar, né, com a criança. Tem aqui mostrando quais os materiais, a faixa etária da criança. E eu não sei como utilizar, eu acredito. Você comprando esse livro, ele vem com o manual explicando direitinho, mas é basicamente aqui alguns exercícios que a criança deve realizar, né, de acordo com a sua faixa etária, e você vai avaliar se tá ok, né, se ele está desenvolvendo bem ou não. Então, achei bem interessante, aqui vem os desenhinhos, depois eu vou pesquisar sobre como aplicar, como funciona, que eu não entendi muito bem, mas tem aqui os exercícios e a faixa etária das crianças. Daí você vai avaliando e dando a nota, né, de acordo com cada exercício que ele for realizando. Voltando aqui, também vi sobre a avaliação do desenho infantil, que é um livro. Esse livro aqui, Compreender e Interpretar Desenhos Infantis, que é o que a professora mencionou. Ele é de R$ 86. Daí eu vi um vídeo que a menina faz uma resenha no YouTube mesmo e disponibiliza um resumo. Então, caso você tenha curiosidade de ver sobre esse livro, é só pesquisar no YouTube que vai aparecer a resenha e ela já te dá um resumo do livro, para caso você não queira. E sim, gente, também você comprando o livro pelo Kindle, fica bem mais barato, tá bom? Mas depois eu vou ver como eu consegui alguns livros gratuitamente e trago mais para vocês. Pesquisei sobre o BACMAT, que reúne instrumentos de avaliação matemática para averiguar competências que podem não ter sido trabalhadas ou se caracteriza em descalculia. Então, é uma bateria de aferição de competências matemáticas. Então, é bem legal para você avaliar se a criança tem descalculia ou apenas é uma dificuldade mesmo de aprendizagem nessa questão da matemática. Vi sobre o teste de desempenho escolar, que é um instrumento
métrico de aplicação individual, que avalia de forma ampla as capacidades fundamentais para o desempenho escolar em 3 áreas: leitura, escrita e aritmética, voltado do primeiro à 6ª série do ensino fundamental. Esse teste de desempenho escolar é bem interessante até para professores mesmo saber sobre, porque você consegue avaliar ali a criança se ela está desenvolvendo bem nas capacidades fundamentais para o desempenho escolar. Aqui tem a avaliação individual de repertório, o IAR. É muito interessante, gente, esse teste aqui, tanto para psicopedagogo como para professor, né, pedagogo, enfim, porque é uma ferramenta para o planejamento de ensino e pode auxiliar na inclusão escolar de indivíduos com TEA, desenvolvido para avaliar o repertório comportamental no que diz respeito aos pré-requisitos fundamentais para a aprendizagem da leitura e escrita. Esse manual, eu vi um videozinho também sobre ele, que vê um manual de aplicação e um caderno de resposta, onde você pode aplicar antes da criança vir a ser alfabetizada, para ver se ela já tem as competências fundamentais antes de aprender a escrita e a leitura, ou seja, se ela desenvolveu bem a lateralidade, essas outras áreas, para poder, enfim, ir para a alfabetização, porque não basta pegar a criança, chegar em determinada idade e aplicar a alfabetização nela. Ela precisa desenvolver bem outras áreas, como a motora, enfim, essas outras áreas. Então, ele é muito interessante, ele é bem barato, eu vi por 13 e pouquinho, só que, se eu não me engano, a professora disse que a gente irá ganhar ele quando for fazer o estágio. Então, não vou comprar, porque talvez eu ganhe ele no estágio, mas eu indico super a vocês, porque ele é super barato e você consegue avaliar essa questão tanto do aluno na clínica como na escola, antes de você ir realizar a alfabetização dele em si. Aqui tem sobre o manual de rastreamento precoce do TEA, que é um livro, e também vem um CD com um vídeo para a identificação precoce dos sinais de autismo. Tem muito conteúdo sobre isso, então não indico comprar um livro para isso, mas é bem interessante para diagnosticar, né, precocemente aí o autismo na criança. Aqui tem sobre proposta de avaliação das dificuldades escolares também, né? Tanto professor como psicopedagogo pode estar utilizando, ele abrange aspectos do aprendizado e do desenvolvimento da leitura, escrita e matemática para cada ano escolar. Avaliação de linguagem oral e aspectos fonológicos como fluência, voz e motricidade orofacial. Esse livro era bem caro mesmo, mas tá aí, né, para quem quiser. Aqui tem o PROLEC, que é uma avaliação de leitura, daí tinha bastante sobre vídeos, né, para avaliar essa questão de leitura, de questão fonológica e escrita. Daí eu não anotei só esse. Teste de audibilização, que avalia aspectos da linguagem oral, com o objetivo de contribuir para o diagnóstico e prevenção dos distúrbios na aquisição da língua escrita. Tem essa escala de responsividade social, que é destinada a mensurar sintomas associados ao TEA, bem como classificá-los em níveis leves, maneirados ou severos. Essa escala é bem interessante também, vi um vídeo sobre, mostrei aí para vocês. E ele serve tanto para criança como para adulto, é uma escala, né, para ver aí essa questão do autismo e no caso, o seu nível. Aí tem o CONFIAS, também é bem caro, que é Consciência Fonológica, Instrumentos de Avaliação Sequencial. Tem esse outro aqui, que é uma escala de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é uma escala para identificar, né, essa questão do TDAH e também sobre a sua intensidade e nível de prejuízo existente. E esse último aqui é sobre escala de comportamento de avaliação para o comportamento disruptivo. E esse último eu achei um PDF aqui na internet, que é da própria Rema, que fala um pouquinho sobre, e aqui mostra os instrumentos de avaliação de características específicas do TOD, no caso, essa escala aqui, né, para identificar essa questão do TOD e dessa questão comportamental da criança. Então, tem aqui alguns tipos de instrumentos de avaliação. Tem explicando sobre aqui.
Aí aqui tem ó, as escalas, o público-alvo, que avalia a estrutura do instrumento. Aí tem uns exemplos aqui de itens de escala de avaliação. Aí tem aqui ó, um exemplo dessas fichas. Então, essas fichas, escalas, livros, né? Quando você vai fazer a avaliação do cliente, né? Seja criança ou adulto, você vai responder basicamente a questionários. Eu não entendo muito bem ainda, mas é basicamente isso. Achei bem interessante esse slide e é isso. E como vocês viram aí, né, gente, eu pesquisei basicamente só sobre os instrumentos de avaliação, né, utilizados na avaliação da psicopedagogia clínica. Se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo, né, mostrando os materiais, no caso, para a intervenção, que eu acho mais legais, que são mais essa questão de brinquedos e tal. Então, já deu de estudo por hoje, mas próxima vez eu posso trazer para vocês os instrumentos de intervenções. Então, foi basicamente isso. A maioria são livros, né, que explica ali tudo sobre como avaliar. E vem também as fichas de avaliação dentro desses livros. São materiais muito caros. Tem lá um ou outro que é mais barato, mas enfim, que eu indico, né, e o que minha professora indicou. Não saia comprando qualquer material. Pelo menos por enquanto, vai pesquisando, ver o que mais serve, né, para os psicopedagogos, principalmente para iniciantes, e comprar basicamente um para cada transtorno, no caso, um para identificar autismo, outro para diagnosticar dislexia, descalculia, porque do mesmo assunto tem vários livros, vários materiais de avaliação, então é bom você selecionar ali o mais interessante, o mais utilizado e adquirir ele. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até mais, tchau!